Olá, segundo ano, bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje nós vamos dar a continuidade do assunto da aula passada, que nós estávamos falando sobre a democracia. Na aula de hoje nós vamos falar então sobre os direitos sociais, civis e políticos, que nada mais são do que os direitos de cidadania, os direitos cidadão. Então, lembrando o que é a cidadania? Cidadania é a qualidade de ser cidadão, é o estado de ser cidadão, né? E o que é o cidadão? O cidadão é aquele que gosta de seus direitos. Quais direitos são esses? Esses direitos que nós iremos falar na aula de hoje. Então, os cidadãos vão gozar dos direitos civis, políticos e sociais, que nada mais são do que os direitos à educação, à saúde, à nacionalidade, à igualdade, os direitos de pensamento, os direitos da liberdade, de expressão, do trabalho. Todos esses direitos são direitos da cidadania. Então, vamos ver aqui que a Constituição Federal de 1989 é um documento muito importante para a democracia, né? É uma Constituição cidadã. Cidadã porque traz todos os direitos básicos que uma pessoa deve ter. Ou seja, traz a base, o básico no qual todos os cidadãos, né, todas as pessoas que usufruem dessa cidadania deve ter. Deve ter para quê? Para que nós possamos viver dentro de uma sociedade digna, né? Dentro de uma sociedade digna da dignidade humana. Então, a Constituição vai trazer os direitos sociais, os direitos civis e os direitos políticos. Os direitos sociais são os direitos básicos de sobrevivência, né, de ter uma vida digna. Os direitos civis são os direitos de liberdade, de ir e vir, né, os direitos de poder ter documentos de identidade, CPF, título de eleitor. E os direitos políticos são os direitos de poder votar e ser votado, né, o direito ao voto. Hoje nós vamos falar apenas sobre os direitos sociais. O que são os direitos sociais? Os direitos sociais são os direitos imprescindíveis à vida, né, para que todo ser humano viva com dignidade, né, os direitos básicos de sobrevivência, como os direitos a uma cultura, à educação, à saúde, à moradia, à alimentação, direitos à infância, né, das crianças poderem brincar, estudar, né, delas não precisarem trabalhar. São os direitos também ao trabalho e à segurança. Ou seja, os direitos sociais são os direitos básicos que todos os seres humanos, todos os cidadãos, né, têm a necessidade de que esses direitos sejam respeitados e oferecidos de maneira universal, para que todas as pessoas tenham acesso a uma vida digna, desde uma boa saúde, a uma alimentação, a um trabalho, a uma moradia digna, ao estudo, ao esporte, ao lazer, à segurança. Então, os direitos sociais, ele está lá no artigo 6º da Constituição, que são os direitos sociais à educação, né, à saúde, à alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, na forma dessa Constituição. Então, os direitos sociais são, por exemplo, a educação, né, que o MEC que vai regulamentar, que é o Ministério da Educação, que deve ofertar gratuitamente a toda criança de 4 a 17 anos deve estar na escola, né, estudando. O direito à saúde, que vai ser suplementado pelo SUS, que é o Sistema Único de Saúde, no qual todo ser humano deve ter acesso
a uma saúde de qualidade. A alimentação vai ser desenvolvido pelo Ministério do Desenvolvimento Social, no qual todas as pessoas devem ter uma alimentação digna e de qualidade. O trabalho, é regulamentado pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A moradia é regulamentada pelo Ministério das Cidades. O lazer pelo Ministério do Esporte. A segurança pela Secretaria Nacional de Segurança Pública. A previdência pelo Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, e o Ministério e a proteção à maternidade e à infância pela LOAS, pela Lei Orgânica da Assistência Social, também pelo Sistema Único de Assistência Social, o PENAS também e o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Ou seja, todos esses ministérios, todos esses órgãos são responsáveis por garantir os direitos básicos de sobrevivência. Então, os direitos sociais são os direitos sociais dos cidadãos, que são o direito à educação, todas as crianças e adolescentes devem estar na escola, a saúde, a uma saúde básica e de qualidade, a alimentação, a uma alimentação digna, ao trabalho, à segurança, ao transporte, ao lazer, à moradia, à previdência social, à proteção à infância e à maternidade e assistência aos desamparados. Ou seja, esses são os direitos sociais, os direitos no qual todos os cidadãos, no qual todos nós temos o direito de ter. Então, a Constituição Federal, que é a nossa Carta Magna de 1988, no seu artigo 6º, diz assim: são os direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a Constituição, a assistência aos desamparados na forma dessa Constituição. Ou seja, os direitos sociais são todos esses. Todos esses são direitos básicos dos cidadãos. Então, os direitos e as garantias fundamentais vão dividir assim: os direitos individuais e coletivos, os direitos sociais, os direitos políticos, os direitos de nacionalidade e partidos políticos e os remédios constitucionais. Então, os direitos fundamentais vai dividir nas chamadas LIS, que é os direitos à liberdade, à igualdade e à solidariedade, que vai dividir em gerações de direitos. Então, os direitos de liberdade os direitos de primeira geração. São liberdades negativas, pressupõem a não ação do Estado, são direitos civis, de liberdade pública. Já os direitos de igualdade são de liberdades positivas, chamadas de liberdades sociais, exige uma postura do Estado. E os direitos de solidariedade são os direitos difusos, que são os direitos do meio ambiente. Então, nós vimos aqui os direitos sociais, que fazem parte de uma sociedade democrática, no qual todos nós somos cidadãos. Então, na próxima aula, nós vamos ver sobre os direitos civis e os direitos políticos. Até a próxima aula.